capítulo 3, verso 4. Quem achou, diga glória a Deus. Quem está sem a Bíblia aí, alguém ajuda esse irmão, essa irmã, para acompanhar aí o texto, irmãos. Amém? Diz assim, porque toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. Olha que maravilhosa, irmãos. Que versículo tremendo. Porque toda casa é edificada por alguém, mas o que a edificou todas as coisas é Deus. Feche os seus olhos comigo. Eu quero orar com você mais uma vez. Pai, nós estamos na sua presença, Senhor. Eu quero agradecer ao Senhor pela Umasbrac, por este congresso, Senhor, por cada liderança que está aqui, por cada um dos pastores que estão aqui. Eu quero louvar o teu nome pela vida dos teus servos escolhidos, meu Pai, por toda a liderança que tem preparado este dia. Quero pedir a sua bênção, ó Deus. Queremos agora diante do Senhor colocar, meu Pai, esta ministração, entendendo, meu Pai, que eu sou apenas um instrumento do Senhor, a qual o Senhor aprove nessa noite usar para a edificação da sua igreja. Então, ó Deus, no nome santo de Jesus, meu Pai, nos dirige, nos guia, nos mostra qual é a sua vontade, nos mostra qual é o seu desejo, meu Pai, o que o Senhor quer falar conosco nesta noite. O Senhor tem ministrado no coração desta igreja, desta liderança ao longo das semanas, e eu quero pedir, Senhor, nos usa mais uma vez para louvor do teu nome, para a glória do teu nome. Que toda barreira, que todo mal, que todo impedimento, Deus, caia por terra no nome de Jesus, e que a sua palavra tenha livre acesso aos nossos corações, e que ela possa produzir, meu Pai, os frutos que lhe aprove, Senhor, esta noite, para a glória do teu nome. Amém. Diga comigo, graças a Deus. Irmãos, desde o início que eu cheguei aqui nesse culto, eu tenho escutado testemunhos maravilhosos. Quando o nosso irmão Milton ele veio aqui contar o testemunho dele, irmãos, só sabe quem acompanhou o nosso irmão Milton. Que dificuldade que ele estava vivendo. Mas a nossa esperança é Jesus, meus irmãos. Não tem situação difícil que ele não possa colocar a mão dele e ir trabalhar. E nós temos visto isso na vida do nosso irmão Milton, e não só na vida do nosso irmão Milton, mas ao longo dos anos na presença de Deus, irmãos. Nós vemos Deus fazendo os seus milagres, as suas maravilhas, curando, salvando, restaurando, e é por isso que nós não cansamos de falar do seu amor, de falar da sua palavra, de pregar o seu evangelho. Amém, irmãos? Porque esse é o verdadeiro evangelho. É o evangelho que transforma situações. Esse é o Cristo do evangelho. O Cristo que ressuscita aquele que não tem mais esperança, que tira do monte do lixo e levanta e coloca entre os príncipes. Esse é o Cristo do evangelho. E o autor do livro aos Hebreus, apesar de ser um autor desconhecido, algumas traduções indicam o apóstolo Paulo como sendo ele o autor da epístola aos Hebreus, mas não conseguimos, irmãos, não há como provar isso. Outros dizem que talvez tenha sido o médico Lucas, outros Apolo, outros que Barnabé tenha escrito, porém nós não conseguimos identificar. Mas uma coisa nós identificamos na epístola aos Hebreus: Jesus está presente nela. Aquele que tem que ser reconhecido está sendo reconhecido nela. E esse é o mais importante quando você olha para a palavra de Deus, quando você olha para os livros da Bíblia. Não é saber quem é o escritor. É legal nós sabermos, irmão? Porque você sabe a cultura, da onde ele veio, quem era a família. É legal você saber, mas o mais importante é você entender o que a palavra está dizendo e qual é a aplicação que ela tem na minha e na sua vida. E hoje, irmãos, para nós
podemos pensar um pouco neste versículo que foi escolhido como tema, irmãos. Porque toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. É preciso a gente entender, fazer dar uma passeada ou uma visão panorâmica do livro de Hebreus. O livro de Hebreus, para você ter uma noção, ele foi escrito num tempo de crise. Quem já ouviu falar de crise aqui nessa noite? Talvez você está passando uma crise. Perseguição, foi uma época de grande perseguição. Quem já passou perseguição, que está aqui entre nós? Talvez você está aqui e você olhe para mim ministrando essa palavra e diga assim: pastor, o senhor não tem ideia a perseguição que eu tenho passado na minha família, na minha casa, no meu trabalho, no meio onde eu vivo, ou talvez na igreja. Tem gente que passa perseguição na igreja, irmão? Sim ou não, irmão? Sim. Passa, irmão. Faz parte. Este era o momento de uma grande perseguição. O livro aos Hebreus, ele foi escrito para os judeus. Por isso o nome Hebreus, ou seja, judeus. E quais foram os judeus, ou melhor, para quais foram os judeus que o livro foi escrito? Foram para os judeus da igreja do primeiro século, judeus messiânicos, judeus que haviam aceitado a Cristo como Senhor e Salvador. Jesus Cristo veio, e com ele veio o seu evangelho, e com ele veio os seus discípulos, e com ele veio os seus apóstolos, e eles começaram então nesta igreja do primeiro século pregar o evangelho para a nação judaica em primeiro lugar. E todos aqueles que escutavam e ouviam o evangelho, eles tinham duas opções: ou acreditar que aquele era o Cristo enviado de Deus, ou rejeitar a pregação do evangelho e rejeitar a Cristo como sendo ele o enviado de Deus. E esse era o momento em que este livro foi escrito. Os judeus que aceitavam a Jesus Cristo, eles passavam por um momento muito difícil. Aqueles que acreditavam na pregação do evangelho, eles passavam por grandes perseguições pelos seus patrícios, por aqueles judeus que não aceitavam que Jesus Cristo era o Senhor, que não aceitavam Jesus Cristo como sendo ele o Messias. Então o que acontecia? O judeu aceitava Jesus Cristo e ele trabalhava numa empresa de um judeu que não aceitava a Cristo como o Messias. Ele era despedido do seu emprego. Além de ser despedido do seu emprego, ele era expulso das sinagogas. Ele era afastado do meio da sociedade. Ele era perseguido. Muitos nesse momento, irmãos, quando este livro estava sendo escrito, muitos já haviam morrido. Muitos haviam sido entregues aos leões por causa do nome de Cristo. Pensa um pouco na perseguição que você está sofrendo. Se parece com essa? Deus me trouxe aqui não é por causa de um congresso. Deus me trouxe aqui para falar com você. A palavra de Deus ela tem alvo certo, irmão. Amém? Toda vez que ela é pregada, ela tem um alvo certo, e esse alvo é o meu e é o seu coração. Agora, se nós atentarmos e dermos ao ouvido a palavra de Deus, nós vamos prosperar. Amém, irmãos? E muitos haviam se entregue, mortos pelos leões. Antes que eles caíssem na arena, os leões despedaçavam eles. Porém, meus irmãos, havia também um grupo de judeus aqui que ainda não estavam firmes com Cristo ao ponto de dar as suas vidas por causa da fé. E muitos desses irmãos, eles abandonaram a fé. Talvez você conheça uma palavra chamada apostasia.
o abandono da fé. E muitos desses irmãos abandonaram a fé e voltaram para a sua religião ou judaísmo. Voltaram à sua velha religião. E talvez você está ouvindo isso, e talvez você pense: puxa, eles abandonaram a fé, eles voltaram. Irmãos, eu e você, se passássemos 10% do que aqueles irmãos estavam passando, já tínhamos abandonado há muito tempo. A primeira coisa que Deus quer falar conosco nessa noite: o que tem te tirado da presença de Deus? Qual é a perseguição que você está sofrendo, que é tão difícil, que é tão dolorida, que te deixa tão distante do Criador? O que é que tem atormentado a sua vida, o seu coração, ao ponto de tirar você da presença de Deus? Será, irmãos, que a nossa perseguição tem sido tão ferrenha assim? Ou será, meus irmãos, que temos abandonado por causa da nossa displicência, por causa da nossa falta de fé, porque não estamos preocupados, ou talvez porque será que Jesus está demorando a voltar? Estão aqui os pastores que podem falar, irmãos, as situações que nós nem acreditamos que a pessoa conta. São situações tão pequenas, irmãos. Às vezes a falta de um emprego, às vezes a falta de uma amizade, às vezes alguma situação no meio da família, e as pessoas já querem abandonar a fé, abandonam a Cristo. Por isso que o livro de Hebreus diz assim: não deixe de congregar, não deixe de estar com os irmãos, de estar em comunhão. O que é que tem te tirado da presença de Deus? Talvez não da igreja. Da igreja não, pastor, porque se eu não for na igreja, aí a liderança vai me ligar, o pastor vai perguntar. Mas o que tem te tirado da sua fé, da presença de Cristo? O que tem feito você abandonar? Pensa um pouquinho a respeito disso hoje. Aqueles irmãos precisavam de alguém que estivesse ali para encorajá-los. E Deus então levanta um homem, diga comigo, anônimo. Ele era extremamente conhecedor do Antigo Testamento, conhecia toda a lei de Deus. Quando você olha para o livro de Hebreus e você começa a ler, você entende que ele era um exímio pastor. Ele tinha um cuidado naquilo que ele falava, ele tinha um cuidado naquilo que ensinava, porém ele ensinava a verdade sem medo. E aqueles irmãos estavam precisando de encorajamento. Como que é isso, pastor? Eles estavam precisando de encorajamento. E aí Deus levanta um homem, um judeu, e esse homem então começa a encorajá-los. E eu quero ler com você Hebreus capítulo 1. Abra sua Bíblia. Quem já fechou? Eu tenho quanto tempo? Ninguém me falou, então pronto. Ainda sou pastor da igreja, aí piorou. Então, estava tendo ar-condicionado até agora, piorou mais ainda, né, irmãos? Então, já estou chegando mais ou menos ali também. Vamos lá. Hebreus capítulo 1. E aí ele começa a encorajar esses irmãos. E ele diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, e nos falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem
quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Irmãos, aqueles judeus, eles valorizavam muito os profetas. Aqueles judeus, eles valorizavam muito Moisés. Eles valorizavam muito Josué. Eles valorizavam muito os anjos. Eles valorizavam muito o tabernáculo no deserto. E depois do tabernáculo, eles valorizavam muito o templo de Salomão. E eles estavam então com muitas questões na sua cabeça e no seu coração, pensando que talvez não seria melhor voltar às práticas judaicas, aos sacrifícios, aos sacerdotes. E o autor aos Hebreus começa dizendo assim, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Ele está dizendo já antigamente eram os profetas que eram usados por Deus e falavam ao povo aquilo que Deus queria, e eram profetas, pessoas comuns como eu e você, e que Deus usava. Era antigamente, está falando do velho. Mas agora Ele nos fala pelo seu Filho. Ele está dizendo aqui, e eu quero que você grave isso, para você entender o livro de Hebreus. Você precisa pensar em 3 palavras que eu vou dizer para você agora. A primeira palavra, melhor, diga comigo, melhor. A segunda palavra, crer. E a terceira e última palavra, cuidado. Quem lembra das 3? Melhor, crer e cuidado. Jesus é melhor do que os profetas. É isso que ele está dizendo. Ele está dizendo: olha, judeus, vocês que estão passando por esses desafios, por todas essas crises, por todas essas perseguições, Jesus é melhor do que os profetas. Jesus é profeta dos profetas. Ele é a palavra. Glória a Deus, aleluia. E aí depois, meus irmãos, continuando o livro de Hebreus, ele diz assim: Jesus é melhor do que Moisés. Moisés foi usado por Deus para livrar, para tirar o povo do Egito. Mas quem fez todas as maravilhas através de Moisés foi Deus. Glória a Deus, aleluia. E agora o povo está diante, não é mais de Moisés. Moisés é o antigo, é aquele que foi usado, era uma pessoa comum como eu e você que Deus usou. E agora Deus está usando o seu Filho. Moisés livra da mão dos egípcios e caminha em direção à terra prometida. Mas Jesus livra-nos da morte e nos leva à terra prometida, à terra celestial. Eles também valorizavam Josué, Jonathan, porque Josué, então, depois daqueles 10 espias terem rejeitado a promessa, dizendo que aquela terra que Deus havia prometido não era aquela terra que Deus estava dando a eles, porque eles tinham medo dos gigantes, porque eles estavam preocupados com a nação que ali morava. Deus levanta Josué e Caleb, que acreditaram na promessa e que foram os únicos que entraram com as suas famílias e com aqueles que nasceram depois do deserto na terra prometida. E aí então Josué com o povo entra na terra prometida de Canaã. Então os judeus valorizavam Josué. Mas agora, meus irmãos, Jesus é melhor que Josué, porque Josué também era uma pessoa comum como Moisés, como os profetas. E agora este mesmo Jesus, Ele está nos levando para uma terra prometida que mana leite e mel.
A terra prometida em que Israel entrou era Canaã. Canaã, eles tiveram um momento de repouso, sim, um momento de tranquilidade, sim, mas daqui a pouco vieram as lutas, as guerras, as perseguições. A nossa Canaã celestial será única, irmãos, e viveremos eternamente na presença de Deus. E Ele está dizendo aos judeus: olha, Jesus é melhor do que Josué. Aleluia. Depois de Josué, irmãos, eles eram saudosistas. Eles também estavam de olho no tabernáculo. Eles também estavam de olho nos sacrifícios. Eles também estavam de olho nos sacerdotes. E a Bíblia diz que uma vez por ano o sumo sacerdote passava no véu do lugar santo dos santos e apresentava o sangue derramado do animal. Só que ele apresentava primeiro, escuta o que eu vou dizer, pelos seus pecados. Repete comigo: pelos seus próprios pecados. Pelos seus próprios pecados. E depois pelo pecado do povo. Jesus Cristo veio como sumo sacerdote. Ele não ofereceu animal, nem sangue de animal. Ele se ofereceu. E através do seu sangue nós não temos mais o nosso pecado encoberto, como eram os sacrifícios de animais no Antigo Testamento. Mas nós temos agora o nosso pecado perdoado. Nós somos lavados pelo sangue de Jesus Cristo. Então o escritor, o autor ao livro aos Hebreus está dizendo: Ele é melhor do que o sacrifício do Antigo Testamento. Ele é melhor do que o tabernáculo. Ele é melhor do que o templo de Salomão. Cristo é melhor. Aleluia, glória a Deus. Ele está encorajando aqueles irmãos que queriam voltar à sua antiga religião. E ele continua encorajando. E ele diz então agora aos anjos, aqueles que são enviados como servos para servir aqueles que foram escolhidos para a salvação. É isso que o livro de Hebreus diz. E aí o escritor, o autor, ele diz: Jesus é melhor e maior do que os anjos. Glória a Deus, aleluia. A primeira palavra, irmãos, que isso nos leva a entender um pouco o livro de Hebreus é: Jesus é. Meu Deus, só tem dois aqui. Jesus é melhor. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. E o verso 6, bem conhecido também: sem fé é impossível, diga comigo, é impossível. É impossível agradar a Deus. Olha a situação que aqueles judeus estavam passando. Perseguições, dificuldades. Muitas as famílias estavam sendo surradas em praça pública por causa do amor a Cristo. E o autor está dizendo: vocês precisam acreditar que Jesus Cristo, Ele é maior que todas estas coisas. Irmãos, eles estavam falando para pessoas que estavam próximo à morte, ou se não estivesse a morte, estavam sendo extremamente perseguidas. E você olha nos olhos desse irmão e diz assim para ele: você precisa acreditar. Fala para ele, irmãos, você precisa acreditar que Jesus Cristo é melhor, que Ele é maior. Sabe o que ele estava dizendo, meus irmãos? O que muitas vezes nós não temos coragem de falar para aquele que está passando por desafios grandes. Porque, irmãos, às vezes nós encontramos aqui, o pastor Eduardo, os pastores, nós encontramos com situações que nós olhamos assim e falamos:
É só Deus. Sim ou não, irmãos? É só Deus. Mas o autor do livro aos Hebreus não, as pessoas estavam lá, próximo à morte. E ele estava dizendo: vocês precisam permanecer, vocês precisam continuar, vocês precisam acreditar, vocês precisam ir até o fim. E essa é a palavra de Deus para mim e para você hoje, meu irmão. Aleluia. Porque será que nós estamos passando por tão grande tribulação, por tão grande perseguição, por tão grande desafio, que às vezes nós esmurecemos no meio do caminho, às vezes nós queremos parar, às vezes nós queremos desistir? Deus trouxe você aqui hoje para Glória a dizer Deus, isso para você. aleluia. Continua, não para, insista, porque eu sou melhor do que tudo isso. Eu sou melhor do que tudo isso. E ele deixa claro, irmãos, encorajando esses irmãos judeus, que ele era melhor do que tudo aquilo que eles já tinham conhecido. O próximo conselho deles: crer. Eles tinham que acreditar, eles tinham que permanecer. Eles não poderiam se entregar ao pecado, se entregar novamente ao mundo, se entregar novamente aos rituais do Antigo Testamento ou da religião judaica. Eles tinham que permanecer em Cristo. E o último conselho, quem lembra? A última palavra: Cuidado. 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 A carta aos Hebreus, meus irmãos, ela nos dá várias advertências. Primeiro, contra o perigo da incredulidade, sobre os riscos da apostasia, que eu já falei com os irmãos, sobre a necessidade de confiarmos em Deus sem abandonar a fé em tempos difíceis, em tempos de perseguição. Fala da necessidade de um viver santo, de uma vida santa. Fala da mediação de Cristo, que Ele intercede por nós. E fala de como devemos enfrentar as perseguições e os sofrimentos neste mundo. Deus, ajuda-nos, Pai. E enfatiza a realidade da nossa esperança. Hebreus capítulo 2. Duas grandes advertências, ou advertências, que o autor nos dá. E nós estamos caminhando para a introdução, para o final, meus irmãos. Hebreus capítulo 2, de verso 1 ao 4. Olha o que o texto vai dizer: portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu justa retribuição, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmadas pelos que ouviram. Até aqui. Ele não tinha medo de falar. Os irmãos sofrendo perseguição, dor, alguns indo à morte, e ele dizendo: olha, se atentem à palavra de Deus, escutem o Senhor Jesus. Muitos escutaram anjos, e o que os anjos falaram, aqueles que não cumpriram, tiveram a sua retribuição. É isso que o texto está dizendo. Ainda mais o Senhor, o Filho, que vos fala. Temos que estar atento àquilo que Deus está falando, dar atenção à sua voz, e seguir o seu mandato, a sua ordem. É isso que ele está falando. 1
1 Coríntios capítulo 3, verso 10. Glória a Deus. Apóstolo Paulo, 1 Coríntios 3, verso 10, ele vai dizer assim, ó: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja como calma aí que está de caneta aqui em cima, tá vendo? Edifica sobre ele, mas veja como cada um edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Qual é Jesus Cristo? O que Paulo está dizendo, irmãos? A mesma coisa que o autor aos Hebreus está dizendo. O fundamento já foi colocado. O livro de Hebreus, irmãos, é o melhor livro no Novo Testamento que faz ligação entre o Velho e o Novo Testamento, e depois faz a sua divisão, dizendo que Jesus Cristo é melhor do que tudo aquilo que passou. É o melhor livro. E ele está dizendo que o fundamento foi colocado, e o fundamento é Cristo. Agora mais um texto, irmãos. Volta lá em Hebreus, deixa aí aberto aí em 1 Coríntios, volta lá em Hebreus 3,12. Glória a Deus, aleluia. Hebreus 3,12. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado, porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Enquanto se diz: hoje, se ouvirdes a voz, não endureçais o vosso coração, como na provação. Porque havendo alguns ouvido, o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Até aqui. Glória a Deus. De quem que eles estavam falando, irmãos? Ou melhor, de quem o autor estava falando? Exatamente do povo que saiu do Egito. E era um povo bonzinho, irmãos. Mais de 2 milhões de pessoas, junto com Moisés. Era um povo bonzinho, os judeus? Não, irmãos. Eles murmuraram do primeiro dia que saíram até o último dia no deserto, porque eles passaram, por causa da murmuração, 40 anos andando em círculo no deserto. E agora o autor está dizendo para aqueles que estão sendo entregues à morte, que eles deveriam obedecer e permanecer naquilo que eles aprenderam desde o princípio, que era o fundamento, o mesmo que Paulo estava dizendo, o fundamento que é Cristo. Se você pega o livro de Números, capítulo 14, e você pega o capítulo 3 do livro de Hebreus, vai estar dizendo a mesma coisa. O que o Senhor está dizendo para nós? Que nós devemos obedecer, que nós devemos perseverar em obediência, que nós devemos insistir em observar a sua lei e seguir aquilo que Ele fala conosco.
Eles estavam passando por grandes tribulações. E nós, irmãos, será que estamos passando tão grande tribulação que temos desobedecido? Será que essa desobediência na nossa vida faz com que fiquemos também andando em círculo no deserto? O deserto da desobediência, esse foi o deserto que o povo passou, porque segundo o livro de Números, capítulo 14, verso 22, por 10 vezes esse povo provocou a ira de Deus. Deus havia desistido do povo, irmãos. Mas aí Moisés, irmãos, grande menino, ele fala: Deus, como é que vai ser isso, Senhor? O Senhor quer fazer outra nação através de mim? Eu até não estou entendendo. Mas o que é que os povos e as outras nações vão dizer? Que o Senhor tirou todo mundo do Egito para matar todo mundo aqui no deserto, Senhor. Deus poupou eles, irmãos, naquele momento. Só que eles ficaram 40 anos andando em círculo. Irmão, tem gente que Deus poupa, só que a pessoa fica andando em círculos. Tem gente que não está sendo comido por leão, mas fica andando em círculo. Tem gente, irmãos, que não quer sofrer a perseguição, mas fica andando em círculo. Sabe qual foi a sentença para todas aquelas pessoas que murmuraram? Fora Josué e Caleb, vocês não vão entrar na terra prometida, vocês vão morrer todas no deserto. E Deus levanta uma outra nação através dos seus servos, e eles entram assim na terra prometida. O livro de Hebreus nos faz refletir um pouco. Será que não estamos andando em círculo porque não temos obedecido aquilo que Deus tem nos mandado? No passado Deus nos falou através dos seus profetas, mas agora Ele nos fala face a face. Ele nos fala diariamente, face a face, através do seu Filho. E nós hoje não precisamos de um sumo sacerdote humano para nos levar até a presença de Deus. Ele é o sumo sacerdote que nos leva à presença de Deus. Não tem porquê, meus irmãos, andarmos em círculo e não obedecermos à sua vontade. Mas o livro também nos encoraja a prosseguir, aleluia, a continuar, a avançar, irmãos. Aleluia. Ainda que doa, ainda que seja sofrido, porque, irmãos, o que esse mundo tem para nos dar. Por isso o apóstolo Paulo, 1 Coríntios capítulo 3, verso 10 em diante, enquanto a igreja de Corinto estava discutindo para ver quem eles gostavam mais, se era Cristo, se era Paulo, se era Apolo, o apóstolo Paulo percebe aquela situação e ele diz assim: olha, o alicerce, como sábio construtor, o alicerce já está colocado, e o alicerce é Cristo. Agora vejam como cada um de vocês, a responsabilidade, diga assim comigo, é minha. É minha. O material que esse edifício vai ser construído, a responsabilidade é minha. Se esse material seu é feno, é madeira,
é palha, é você que sabe. O fogo vai provar, diz o texto, este material. Os jovens que estavam na aula aí semana retrasada, lembram disso? Sim. O fogo vai provar se é ouro, se é prata ou pedras preciosas que você vai construir sobre esse edifício. Você já está construído sobre uma base firme. Jesus Cristo, Senhor. Eu e você estamos construídos sobre esta base, irmãos. Nós não temos desculpas. Estamos construídos, fomos enraizados nela. Nesse edifício, sou eu e você que escolhe em que lugar desse edifício nós vamos ficar. Já estou caminhando para o encerramento. Há alguns que entram nesse edifício e querem ficar lá no porão. Porão, lugar escuro, lugar triste, lugar difícil, sem entrada de luz, de ar. Tem pessoas que querem ficar no porão, porque não querem se entregar a esta obra magnífica de transformação que a palavra de Deus faz na nossa vida. Conhecereis a verdade vos libertará. Que o Espírito Santo, através de uma regeneração, promove na vida do cristão. Tem gente que quer ficar só no porão, tá bom aqui. Há pessoas que querem ficar só no térreo. Tá bom aqui no térreo. De vez em quando entra uma luzinha ali pela janela. Mas ele no térreo tem grande dificuldade de ver ao seu redor. No térreo ele está muito próximo do mundo e das coisas do mundo. E aí ele se envereda. Não é, irmãos? Quem conhece um pouco de prédio aí sabe, no térreo é muito mais fácil para a rua. É ou não é, irmãos? É verdade. E tem gente que quer ficar ali. Tá bom aqui, tá confortável. Eu estou no térreo, quando eu precisar ir no mundo eu vou, quando eu precisar voltar eu volto. Agora tem crentes, irmãos, que não querem beber mais leitinho. Tem crentes que querem voar na presença de Deus. Glória a Deus, que querem conhecer a sua palavra, o seu evangelho. E aí eles querem habitar em lugares mais altos, porque eles não têm contato com o porão, porque eles não têm contato com o térreo, porque eles são afastados do mundo. Glória a Deus, aleluia. E porque a visão deles, meus irmãos, quando eles estão em lugares altos, eles estão mais próximos do céu. Aleluia. E mais próximos do céu nos arremete a dizer que estão mais próximos do Senhor. E a visão dele alcança longe. As luzes do sol entram pelas janelas. E eles são extremamente abençoados, mesmo em tempo de crise, mesmo em tempo de perseguição, mesmo em tempos difíceis. Aleluia. Glória a Deus. O que o autor aos Hebreus está dizendo, e o que ele está convocando, é esse tipo de crente que quer estar nos lugares mais próximos de Deus, e só pode estar nos lugares mais próximos de Deus aqueles que rejeitarem, meus irmãos, a comodidade desse mundo, as facilidades deste mundo, as armadilhas de Satanás, e aceitar a Cristo verdadeiramente, acreditando que Ele é o Messias, é enviado de Deus, e que da mesma forma que Ele foi, e eu encerro aqui, Ele voltará. Ele voltará para buscar a sua igreja. Eu quero orar com você.